A aula vai ser gravada. Nós vamos começar por sociologia. Então, a ideia hoje, aqui em sociologia, é fazer uma retomada daquilo que nós vimos na aula passada, até porque a proposta de atividade é exatamente uma retomada, um reestudo daquilo que eu expliquei para vocês na semana passada, de maneira, claro, um pouco mais rápida, e pegarem duas questões muito importantes para o surgimento da sociologia, que tem a ver com o contexto no qual esses pensadores, esses três pensadores aí que aparecem no capítulo 2 da apostila, eles acabam colocando suas ideias. O Emile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber. O contexto que eu digo é o que está lá na página 27 da apostila, principalmente no que diz respeito ao iluminismo, que é o pensamento que vai moldar as práticas tanto da Revolução Francesa quanto da Revolução Industrial. Lembrando que no caso da Revolução Francesa, no aspecto político, e da Revolução Industrial, no aspecto econômico. Conforme eu fiz a semana passada e venho fazendo, eu vou explicar por partes. E daí eu faço uma pausa. Se alguém eventualmente tiver alguma dúvida, a hora de perguntar é justamente na hora dessa pausa. Pedindo para que todo mundo deixe os microfones desligados e também não usem o chat agora, porque isso vai acabar desviando a nossa atenção aqui. Beleza, meus amiguinhos? Se ninguém falou nada, imagino que sim, todos entenderam. O Emile Durkheim, ele dá para nós, só fazendo uma retomada da semana passada, aquele conceito de fatos sociais, que aparece inclusive aí na página 29 da apostila. Os fatos sociais que têm características próprias, as características de poder coercitivo, que é aquele que nos obriga a fazer algo, generalidade e exterioridade. Então, para o Emile Durkheim, a sociedade se impõe ao indivíduo. Percebam que o Weber ele já disse que não é bem assim. Ele não descarta a questão da sociedade moldar o indivíduo, da sociedade influenciar, melhor dizendo, o indivíduo. Mas ele fala que o indivíduo, através da sua ação, ele tem a responsabilidade em cima da sociedade também. Eu me lembro quando eu falei para vocês que eu frisei bem essa questão da sociedade sobre o indivíduo, porque lá na frente o Weber ele vai dizer que não é exatamente assim. Continuando, daí nós fomos lá para o Karl Marx, que inclusive é essa questão que a Sofia falou agora há pouco a respeito da proposta de exercício dessa semana. O Karl Marx, ele vai dizer para nós, ele vai dar para nós um conceito muito importante, que é o conceito de classes sociais. Esse conceito de classes sociais, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ele se confunde muito com camada social. Né? Quando fala de classe social, o Karl Marx ele quer dizer, na estrutura básica das classes sociais, percebam que mais para frente isso vai mudar um pouco, à medida que nós formos aprofundando os nossos estudos. Mas na estrutura básica da classe social, o Karl Marx ele diz para nós que nós temos duas vertentes, os donos dos meios de produção e os donos da força de trabalho. Desde quando nós saímos lá daquela sociedade primitiva, inicial, uma sociedade de propriedade coletiva, vai existir isso. Seja na Roma Antiga, seja no feudalismo, seja no capitalismo. Sempre vai ter aqueles que são os donos dos meios de produção e os donos da força de trabalho. No capitalismo, que é o modo de produção que nós vivemos hoje, a gente vê isso de uma maneira bem clara, né? O trabalhador que não tem a fábrica, ele vai trabalhar na fábrica vendendo a sua força de trabalho. Aliás, aí é que vem um outro conceito de Karl Marx, que é o conceito da mais-valia, que é justamente onde está a essência da exploração do modo de produção capitalista. A mais-valia é aquela diferença entre o que o trabalhador produz e o que o trabalhador recebe. Portanto, o trabalhador vai ter que receber, para que o sistema funcione, ele vai ter que receber sempre menos do que aquilo que ele produz. Porque senão a mais-valia perde o sentido e não se atinge o objetivo do modo de produção capitalista, cujo objetivo é o lucro. E o Karl Marx apresenta uma proposta revolucionária para mudar isso daí, que é a tal da revolução socialista.
que aparece para nós aí na apostila de vocês, na página 37. O que seria a Revolução Socialista? Seria uma revolução na qual os trabalhadores derrubariam essa estrutura capitalista, tomando para o Estado os meios de produção. Então, as fábricas, as fazendas, as instituições financeiras, de acordo com essa proposta de revolução socialista, elas passariam para o controle do Estado. E aí, o Estado ele buscaria não o objetivo do capitalismo, que é o lucro. O Estado buscaria satisfazer as necessidades da sociedade. E aí, nós teríamos nessa proposta uma sociedade em que todos teriam acesso à educação de qualidade, saúde, lazer, transporte, etc, etc, etc. Essa é a ideia da Revolução Socialista. Na prática, isso chegou a acontecer na Revolução Russa, em 1917. Esse é o primeiro exemplo de revolução socialista no mundo. E não aconteceu exatamente igual Karl Marx previu, mas ela chegou a acontecer e chegou a implantar o modo de produção socialista. Na hora que nós estudarmos mais profundamente os modos de produção, inclusive nós vamos estudar todos, desde o primitivo até o capitalista, nós vamos estudar também o modo de produção socialista. Vamos aprofundar nessa questão também quando estudarmos a história da Revolução Russa. Finalmente, eu falei para vocês na aula passada do Weber, né? O Weber ele começa a ter uma certa divergência com relação ao Durkheim. O Weber ele fala que as pessoas elas têm a sua ação também. E não necessariamente a sociedade vai se impor ao indivíduo o tempo inteiro. E daí ele fala em 3 tipos de ação. Ação tradicional, ação afetiva e ação racional. Lá na página 40 da apostila. Quem tiver com a apostila, dá uma olhada aí. Aí ele fala que a ação tradicional é aquela orientada pelos costumes, pelas tradições, como o próprio nome sugere. A ação afetiva é aquela resultante de afeto, de paixão, de amor. Você faz porque você gosta. E a ação racional é aquela motivada por uma razão de ordem ética ou moral. Você faz aquilo porque você tem uma certa convicção naquilo que você está fazendo. Mais para frente, ele faz uma relação entre a religião e o capitalismo. E aí ele consegue demonstrar para nós que o capitalismo ele tem como eixo fundamental a racionalidade, a organização. E aí ele vai dizer que religiões cristãs que pregam uma disciplina, um trabalho, uma poupança, elas tendem a ter um desenvolvimento capitalista maior. E aí quando a gente observa, melhor dizendo, nos dias atuais, países capitalistas cristãos, como, por exemplo, os Estados Unidos, de maioria protestante, e o Brasil, de maioria católica, a gente observa que o Weber ele tem razão, porque o desenvolvimento do capitalismo em nações protestantes ele costuma ser maior do que o desenvolvimento do capitalismo em nações católicas. Isso daí ele vai dizer para nós nas páginas 41 e 42 da apostila. Aí, posteriormente, a gente vai lá na página 46, que são os exercícios dessa semana. Inclusive, o exercício 3, proposta de atividade 3, ela fala justamente aí por que o protestantismo teria mais condições de fomentar atividades capitalistas do que o catolicismo. Daí, para responder bem respondida essa questão, seria necessário vocês voltarem lá na minha explicação, que eu dei agora, mas eu procurei não aprofundar tanto, e verificar lá na página 41 estudos da religião, do capitalismo e da ética. Vou fazer uma pausa agora. Entenderam até aí? Eu fiz só uma retomada da semana passada. Sim. Beleza? Muito bem. Nenhuma dúvida, nenhuma colocação a mais? Podemos continuar? Sim. Então, tá bom. Flávio, entendeu tudo, Flávio?
Lógico. Opa, então você está prestando atenção. Beleza. Lucas, entendeu também, Lucas? Bom, se não falou, vou imaginar que sim. Meus amiguinhos, eu vou fazer uma retomada agora com vocês de uma questão muito importante, que é o contexto do surgimento de tudo isso daí. Quando a gente volta lá na página 16 da apostila, quem está com a apostila nas mãos aí, por favor, volte lá na página 16. Vocês vão ver aí que tem um subtítulo, Iluminismo e Liberalismo. O iluminismo, né, ele tem algumas características que eu gostaria de aprofundar um pouquinho com vocês nessas características. E o liberalismo também. Lembrando que o liberalismo é uma política econômica. Mas vamos lá. O pensamento iluminista, ele se desenvolveu entre os séculos 17 e 18. E é uma corrente de ideias. Uma corrente de ideias que ela tem algumas características. Quais são as características básicas do iluminismo? O uso da razão, a soberania da razão. Então, nós vamos, a partir do iluminismo, consolidar a racionalidade, a ciência para explicar os fenômenos naturais, para explicar os fenômenos sociais, inclusive. Então, o iluminismo ele começa a deixar de lado aquela questão medieval. Aliás, a Idade Média, quem já estudou isso em História no Ensino Fundamental, vocês devem lembrar que a Idade Média ela é chamada de Idade das Trevas. Aliás, o nome iluminismo ele nada mais é do que uma oposição à Idade das Trevas. Outra característica marcante do iluminismo é a liberdade, liberdade de pensamento. É claro que desde que você não invada o outro. Né? Você pode pensar da maneira que você quiser pensar. Num país livre, você tem o direito de pensar diferente de outras pessoas. Lá no absolutismo, isso não era possível. Então, o iluminismo, ele está, por assim dizer, também fazendo uma oposição, uma crítica ao pensamento absolutista e também ao pensamento da Igreja Católica, que moldava, inclusive, o pensamento das pessoas. O que não significa dizer que é uma ruptura religiosa. A sociedade, ela continua, a sociedade onde nasceu o iluminismo, a sociedade europeia, ela continua sendo uma sociedade cristã. Ela não deixou de acreditar em Deus. Ela apenas vai usar a religião para explicar questões religiosas. E a ciência, a razão, para explicar assuntos científicos. Portanto, desculpa, uma característica marcante é a aceitação do pensamento científico como sendo o mais importante. E, finalmente, uma outra característica é a defesa do Estado constitucional. O que viria a ser a defesa do Estado constitucional? É aquele Estado que ele é baseado numa Constituição, uma flagrante oposição ao absolutismo. O absolutismo monárquico, daí é que vem aquela importante revolução que aparece para nós lá no contexto, no início do capítulo 2, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela surge justamente dessa necessidade de transformar a monarquia absolutista na França em monarquia constitucional. Então o povo vai às ruas, derruba a Bastilha. O marco inicial da Revolução Francesa é justamente a queda da Bastilha, a prisão da Bastilha. E o rei Luís XVI, num primeiro momento, ele finge aceitar o movimento, finge aceitar transformar a monarquia absolutista em monarquia constitucional, mas quando ele é flagrantemente pego numa contradição com relação a isso, ele acaba sendo julgado, condenado e guilhotinado, ou seja, perde a cabeça em praça pública. Outra questão muito importante no campo político do iluminismo é a questão da divisão dos poderes.
proposta por Montesquieu, que são aqueles 3 poderes que nós vivemos dentro dessa organização até hoje. São os poderes legislativo, executivo e judiciário. Lembrando que são poderes independentes com atribuições devidas, que muitas vezes a gente acaba fazendo uma certa confusão com relação a isso daí. Mas é muito importante dizer que cada um tem a sua função. O executivo, como o próprio nome sugere, executa dentro das leis. O legislativo é o poder que faz as leis. E o judiciário é aquele poder que julga de acordo com as leis. Uma outra coisa muito importante que aparece aí na apostila de vocês é a questão da enciclopédia. Percebam que a enciclopédia, ela nada mais é do que uma reunião de todo o conhecimento que existia até então. E aí, na apostila de vocês, tem inclusive uma imagem aí da enciclopédia. Isso aí foi uma ideia de 2 pensadores iluministas, que foi o Diderot e o D'Alembert. A ideia era colocar todo o conhecimento científico em um só lugar. Então, a enciclopédia, ela, por assim dizer, é uma forma de contestar o absolutismo monárquico e a própria Igreja Católica. Por quê? Porque ela está colocando conhecimento científico e está propondo também uma organização de poder diferente daquela do absolutismo monárquico. Uma organização de poder baseada numa lei maior, que é, melhor dizendo, a Constituição. Percebam que a enciclopédia, no início, ela chegou a ser proibida na França. Tá? Logo que ela foi publicada, as autoridades francesas da época, tanto religiosas quanto políticas, acabaram proibindo a enciclopédia. Daí, um tempo depois da Revolução, ela acaba sendo disseminada. Uma outra coisa muito importante é o liberalismo econômico. O liberalismo econômico, ele também é um pensamento iluminista, porém, um pensamento de uma política econômica. E aí tem destaque um nome, que é o nome do Adam Smith, chamado pai do liberalismo econômico. Inclusive, lá na página 18 da apostila, aparece aí o Adam Smith. O liberalismo econômico é aquela corrente de pensamento econômico que prevê o estado mínimo, a não intervenção do Estado na economia. Essa corrente de pensamento político-econômico, ela vai vigorar como única, praticamente um dogma, praticamente uma verdade religiosa, olha só, hein? Praticamente um dogma, até a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. E nos dias atuais, a gente percebe que o liberalismo econômico, aqui no Brasil, com o Estado brasileiro disponibilizando recursos para ajudar pessoas que estão sofrendo muito economicamente com a questão dessa pandemia, nós percebemos que o liberalismo econômico ele vem sendo deixado de lado, uma vez que o Estado passa a fazer uma intervenção grande na economia, com o intuito, é claro, de manter a roda da economia girando. Vou fazer uma pausa. Dúvidas, meus amiguinhos? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Sim. Tranquilo? Sim. Na realidade, mais uma vez, foi mais uma retomada a respeito de assuntos importantes aí. Esses assuntos precisam estar bem consolidados, tanto de iluminismo, liberalismo econômico, porque são assuntos que vocês vão ver que tanto em sociologia quanto em história, eles vão ser muito recorrentes. Então, até o final do terceiro ano, volta e meia, nós vamos voltar nesses assuntos. Então, eles precisam estar bem assimilados por todos, porque na hora que falar em iluminismo, todo mundo já tem que ter uma visão assim, um tanto quanto concreta da coisa, porque senão a gente fica assim meio que perdido. Então, é muito importante estar todo mundo bem antenado com relação a essas questões. Portanto, se alguém tiver alguma dúvida, né, a hora de se manifestar é agora. Nenhuma dúvida? Beleza? Podemos continuar? Sim. Então tá bom.
Bom, a outra revolução importante é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela acontece na Inglaterra. O pioneirismo inglês, ele é justificável. A Inglaterra, ela já tinha, antes de qualquer outro país do mundo, as condições políticas para tal. Então, essa questão de uma monarquia constitucional que a França só vai conseguir bem para frente, a Inglaterra já tinha consolidado antes da Revolução Industrial. Uma outra coisa muito importante que a Inglaterra tinha para fazer a Revolução Industrial, uma outra coisa marcante que ela tinha, é uma coisa que é inerente ao capitalismo. Ela tinha capital. O que é capital? É tudo aquilo que eu emprego no capitalismo com o objetivo de ter lucro. Quando a gente pergunta numa sala de aula o que é capital, os alunos comumente respondem: capital é dinheiro. Faz sentido, mas não necessariamente dinheiro é capital. Se eu pego o meu dinheiro e vou no supermercado e compro, por exemplo, uma garrafinha d'água dessa daqui para eu consumir, o meu dinheiro é dinheiro. Agora, se eu pego o meu dinheiro e compro garrafinhas d'água e vou vender com o objetivo de ter lucro, o meu dinheiro, a partir desse momento, ele virou capital. Ou seja, eu empreguei no capitalismo com o objetivo de atingir aquilo que o capitalismo almeja o tempo inteiro, que é lucro. Entenderam essa diferença de dinheiro como simplesmente usado para troca, para consumo próprio, e dinheiro como capital? Conseguiram acompanhar esse raciocínio? Sim. Entenderam? Então, a Inglaterra ela tinha capital. Uma outra coisa importante que a Inglaterra tinha também é mão de obra disponível. É muito importante que se tenha mão de obra disponível para trabalhar nas fábricas, para trabalhar nessas fábricas que estão começando agora. E de onde que vinha essa mão de obra disponível na Inglaterra? Acontece que a nobreza inglesa, a produção agrícola inglesa, ela se capitalizou muito cedo. Percebam que tem uma diferença grande. Hoje em dia, nós produzimos produtos agropecuários dentro de um modelo capitalista. Ou seja, o sujeito ele planta lá na fazenda dele, ele cria animais lá na fazenda dele com o objetivo de ter lucro. Mas nem sempre foi assim. Nesta época do surgimento da Revolução Industrial, ainda se produzia no campo de modo feudal, ou seja, se produzia para o consumo, para a autossuficiência. A Inglaterra, antes de qualquer outro país do mundo, ela transformou a sua produção rural numa produção capitalista. De que maneira? Criando ovelhas para tosquiar as ovelhas, tirar a lã das ovelhas e usar essa matéria-prima na indústria têxtil. De modo que, para criar ovelhas, necessita-se de menos mão de obra do que para cultivar a terra. Então, essa mão de obra sobressalente, essa mão de obra que sobrou no campo, ela migrou para as cidades e acabou tornando mão de obra disponível para se utilizar nas fábricas. Então, percebam que a Inglaterra ela tem toda uma disponibilidade a seu favor. Tem uma disponibilidade econômica, capital e mão de obra, e uma disponibilidade política, uma monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia burguesa, que vai atender aos anseios da burguesia. Ela vai governar de acordo com aquilo que a burguesia precisa para que ela possa, cada vez mais, dinamizar o processo produtivo. Então, por conta disso, a Inglaterra acaba tendo as condições necessárias para fazer a Revolução Industrial. Agora, o trabalho industrial, ele tem aí algumas características marcantes. Uma das características, a Sofia até falou agora há pouco, naquela dúvida que ela tinha com relação à atividade proposta dessa semana. Uma das características marcantes é a alienação do trabalhador do processo produtivo. Por quê? Porque o trabalhador ele passa a realizar uma tarefa muito específica. Nas fábricas, cada vez mais precisa-se de uma especificidade do trabalhador, muito em função da divisão do trabalho dentro da fábrica.
Aí, a importância da gente assistir, acho que coloquei para vocês o link, daqui a pouquinho vocês me corrijam se eu não coloquei, de um documentário sobre a Revolução Industrial. Eu coloquei esse link do documentário para vocês, da Revolução Industrial. Alguém poderia se manifestar, por favor? Coloquei ou não? Ninguém se manifestou, estou imaginando que não coloquei. Mas é importante, depois me cobrem para eu colocar isso, que daí vocês vão ver nesse documentário, é um documentáriozinho rápido, que fala inclusive da produção de alfinetes, tá? Como que a divisão no processo produtivo aumenta a produção. O problema é que isso vai causar alienação do trabalhador. Ele, como ele está numa parte muito específica, ele não compreende o todo. Uma outra característica marcante é a jornada de trabalho, né? A jornada de trabalho é muito disciplinada e longa. Hoje nós temos leis trabalhistas que regulamentam isso, mas no começo as jornadas de trabalho chegavam até 16 horas. E outra característica marcante, né? Além dessa longa jornada, ausência de leis trabalhistas, são os baixos salários e também o emprego de mão de obra das mais variadas possíveis. Mão de obra masculina, a essência do início da fábrica é isso, mas também a mão de obra feminina e infantil. Muitos empresários, inclusive, optam pela mão de obra feminina e infantil, muito em função dos baixos salários que são aceitos por esse segmento. Tanto as mulheres como as crianças, qualquer esmola que desse, eles topavam trabalhar. Então, a Revolução Industrial ela tem um marco muito grande por todo esse contexto que eu expliquei para vocês, e para nós na sociologia, porque ela, além de tudo isso, ela dá aquela mudança na balança de uma sociedade com mais pessoas no meio urbano e menos pessoas no meio rural. Cada vez mais o meio urbano pesa em relação ao meio rural. Até a Revolução Industrial sempre foi o contrário. Mais gente na zona rural e menos gente na zona urbana. A partir da Revolução Industrial é que a balança vira. Entenderam até aí, meus amiguinhos? Alguma dúvida? Não. Estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Beleza, então. Vamos agora então para a história. Podemos? Sim. Abra a apostila de história lá no capítulo 2, página 20. Todos aí já pegaram a apostila? História? Alguém, por acaso, assistiu o filme Troia? Não. Eu vou deixar um link também, eu vou até anotar aqui, sobre o link de lá na... Vou até olhar aqui, gente. Eu deixei, por acaso, para vocês o link desse vídeo de Revolução Industrial. Não. Não? Então, vou até anotar aqui. Ó. Eu vou deixar um link sobre esse vídeo de Revolução Industrial. É um documentário curto que mostra alguns aspectos da Revolução Industrial. E vou ver também um link do filme Troia. Tá? Tem aí no YouTube, se eu não me engano, um que funciona. Daí é interessante assistir até para ilustrar tanto sociologia quanto história. Estou até anotando aqui no meu rascunho aqui para o primeiro ano, para depois deixar para vocês aí, tá bom? Semana passada, em História, nós começamos a falar aqui da Grécia. Lembrando que a Grécia é aquilo que nós falamos de
a antiguidade clássica, juntamente com Roma. Foi a primeira coisa que eu falei para vocês na semana passada. Então, vou fazer uma retomada rápida daquilo que nós falamos na semana passada e depois entrarmos aí na segunda parte de Grécia, que é o período clássico que aparece lá na página 28 da apostila. Tá? Então, a semana passada, nós falamos do início da civilização grega, que é uma civilização formada por 4 povos: aqueus, eólios, jônios e, por último, chegaram os dórios, que causaram, inclusive, a chegada dos dórios, aquela primeira dispersão dos gregos, a primeira diáspora. E aí nós temos um período que na apostila de vocês chama de civilização grega ou creto-micênica, mas que eu falei para vocês que outros autores costumam chamar também de período pré-homérico, que é justamente a formação da civilização grega, a formação da cultura grega. Então, a base cultural grega ela é formada justamente nesse período. No período posterior, é o período homérico, que aparece aí na apostila na página 21. Esse período homérico, ele acaba tendo como característica marcante aqueles gêneros, né? Aquela grande família causada pela primeira diáspora grega, que é uma comunidade autossuficiente, formada aí por 20, 30 pessoas. Acontece que, com o crescimento demográfico e a falta de terras férteis dentro do território grego, né? Lembrando que a Grécia, ela inicialmente pega aí a Península Balcânica, inclusive na página 21 do mapa, é basicamente o verdinho que está aí no mapa, tá? Olhando aqui no mapa, essa parte verdinha, e depois é claro que na segunda diáspora os gregos esparramam para outros pontos, então eles vão viver da terra, até que chega uma hora que o crescimento demográfico e a falta de terras férteis dentro desse território faz com que essa comunidade gentílica ela se fragmente. Ela não dê conta mais de atender às necessidades. É quando os gregos têm que sair em busca de novas terras. E aí acontece duas coisas muito marcantes. É a tal da segunda diáspora grega e a formação das poleis, a formação das polis gregas, que são as cidades-estados gregas. Lembrando que a Grécia ela não forma um estado centralizado, como foi, por exemplo, lá no Egito Antigo. Ela é dividida em várias unidades, que são essas cidades-estado. E aí, quando a gente vai lá na página 22 da apostila, e um pouquinho mais para frente, as duas cidades marcantes, Atenas e Esparta. Atenas ela tem aí uma origem que passa por um sistema político que ele vai chegar até a democracia. Ou seja, a política Atenas ela sofre um processo de, podemos por assim dizer, evolução. Monarquia, oligarquia, tirania, até chegar na democracia. Lembrando que a democracia ateniense era uma democracia direta, aquela na qual o cidadão, ele cidadão, escolher aquilo que ele quer para a sua cidade. Diferentemente da nossa democracia hoje, que é indireta. Nós elegemos os nossos representantes e eles é que vão tomar as suas decisões. E a divisão social de Atenas, a divisão básica, chega a aparecer aí na apostila de vocês, é aquela que tem cidadãos, somente esses têm direitos políticos, ou seja, a política em Atenas é elitista, até porque os cidadãos representavam cerca de 10% da população, os metecos, que são os estrangeiros, e os escravos. Já em Esparta, a gente não vê uma evolução política nesse sentido. Esparta ela é uma cidade oligárquica, né? Poucos governando. Quem são os poucos que governam? Daí, de novo, a organização social de Esparta ajuda a gente a entender isso. São os esparcianos, ou os esparciatas. São esses quem governam. Que, na realidade, eles são uma cidade muito militarizada. Então, desde o nascimento, a criança ela é preparada para defender a cidade de Esparta. Inclusive, eu cheguei a falar para vocês a respeito de
o treinamento do menino espartano. Cheguei até a mostrar um pedacinho no vídeo, mas o vídeo estava travando um pouco. Por acaso eu coloquei o link desse vídeo para vocês lá no curso de História no Moodle? Não. Oh, meu Deus, eu tenho que anotar isso aqui também, então. Tá? Esparta. Então, eu vou colocar esses 3 links aí para vocês poderem assistir. Vou colocar mais alguns também sobre o que nós vamos falar hoje, tá? Mas esses de hoje ainda são novidades. Então, a sociedade espartana ela é muito hierarquizada, assim como a sociedade de Atenas também. Apesar da sociedade ateniense apresentar uma certa mobilidade, mas a de Esparta, essa mobilidade é praticamente zero. Então, basicamente, são os espartanos, ou esparciatas, os periecos e os ilotas. Os ilotas são os escravos, mas um escravo em Esparta, na realidade, ele é um escravo do Estado espartano que é cedido aos esparciatas para trabalhar nos lotes de terra cedido aos esparciatas. Aliás, eu não me lembro se eu cheguei a comentar isso com vocês a semana passada, fazia parte do treinamento militar dos meninos espartanos entrar em aldeias de ilotas para matar ilotas, uma vez que a população de ilotas, por ter mais pessoas do que os espartanos, ela tendia a dar um desequilíbrio, aumentar mais ilotas proporcionalmente do que os espartanos. Então, para evitar esse desequilíbrio, de tempos em tempos, o Estado espartano promovia a matança de ilotas. E aí, esse evento de matança de ilotas era parte do treinamento dos meninos espartanos. A partir dos 18 anos, o treinamento começava com 7 anos, o menino com 18 anos já estava preparado para um enfrentamento dessa natureza. Eu cheguei a comentar isso semana passada. Hein? Cheguei a falar com vocês desse treinamento ou não? Sim. O senhor botou um vídeo no Moodle, professor. Coloquei o vídeo, sim, né? Ah, tá. Estão falando que eu não coloquei. Obrigado. Quem que falou? É Lucas. Tem esse vídeo aí do treinamento do menino espartano, não tem, Lucas? Tem, sim. Ah, então tá bom, ô louco. É possível que eu estava esquecendo de tudo também. Não, beleza. Ótimo, então. Bom, e aí, nós vamos entrar agora lá na página 28 da apostila, que é, deixa eu conferir aqui se é a página 28 mesmo, que é o período clássico. Quando a gente fala em período clássico, ele tem uma relação direta com o termo. Tá? O período clássico é o período de maior crescimento das cidades gregas, especialmente de Atenas. É quando a arte, a cultura, a arquitetura, né, as construções chegaram ao ponto máximo. Inclusive, a gente vê aqui uma imagem, que é a imagem da Acrópole de Atenas, a imagem do Pártenon, que é aquela construção magnífica que tem nessa elevação, né, de Atenas, que é a chamada Acrópole. É quando, durante o governo de Péricles, que governou Atenas, isso chegou ao auge. Mas é também, né, tem uma certa contradição, é também um período de guerras, marcadamente as guerras médicas, ou como o título da apostila traz aí, guerras greco-pérsicas. E aí o que acontece? É quando os persas, e aí a gente vai recorrer aqui ao mapa, que tem aí na página 28, na expansão do Império Persa, que já tinham conquistado a região da Ásia Menor, onde está escrito no mapa Império Persa, essa região aí é a chamada região da Ásia Menor. Eles, na sua expansão, eles entram, lembrando que na Ásia Menor já tinham colônias gregas também, por causa da segunda diáspora, mas eles atravessam o mar Egeu e entram em confronto direto com o berço da cultura grega. Então, essas guerras pérsicas vão colocar principalmente Atenas e Esparta em confronto direto com o Império Persa. E os gregos vão acabar saindo-se vencedores dessas guerras.
eles não conseguiram ir para cima do Império Persa, mas conseguiram barrar o avanço persa para cima do território grego. E aí nós temos aí 3 batalhas muito marcantes nesse contexto. A Batalha de Maratona, a Batalha de Termópilas e a Batalha de Salamina. Essas 3 batalhas, elas são muito marcantes mesmo. Inclusive, eu deixei aqui aberto e vou compartilhar com vocês algumas imagens dessas batalhas. Vamos começar pela Batalha de Maratona. Vocês estão vendo uma imagem aí que é um mapa? Todo mundo está conseguindo ver essa imagem? Eu compartilhei minha tela com vocês. Oi? Estão vendo? Sim. Sim. Ótimo. Essa imagem aí é a imagem que mostra como que os gregos venceram a Batalha de Maratona. A planície de Maratona, né, vocês devem estar vendo aí o termo Baía de Maratona, tá? Ela fica a 40 quilômetros aproximadamente de Atenas. Aliás, é daqui que vem a maratona, que é a prova mais importante das Olimpíadas. Por causa dessa distância, um corredor, né, que saiu daqui para anunciar o que estava acontecendo nessa batalha lá em Atenas, ele correu os 42 quilômetros e alguns metros, que é a medida da maratona. Então, é a partir daqui que vem, né, essa prova tão importante aí das Olimpíadas e de outros eventos esportivos, não só nas Olimpíadas acontece, que é a maratona. O que acontece? O exército grego, ele era em menor número do que o exército persa, que está colocado aqui, ó. Então, os gregos, eles tiveram que fazer uma tática de guerra diferenciada para poder conseguir conter e vencer o exército persa. Essa tática diferenciada é essa disposição das tropas que nós vemos aqui, ó. Então, as tropas foram dispostas de uma maneira diferente para poder cercar o exército persa e vencer. Os gregos, eles confiaram muito no seu equipamento para poder vencer essa batalha. Lembrando que o equipamento dos gregos, do óplita, que é o soldado grego, ele é uma infantaria que nós chamamos de infantaria pesada. O equipamento grego, ele conta com uma armadura, ele conta com um elmo, com um capacete, com um escudo, com uma lança e com uma espada. Todo esse conjunto, ele é considerado uma infantaria pesada. Os persas apostavam numa infantaria leve, numa infantaria que luta mais à distância. Então, os gregos vão fazer na Batalha de Maratona uma aposta diferente. Que aposta que é essa? Uma aposta de um confronto mais próximo, de um confronto mais direto. Fugindo dos arqueiros persas, uma vez que estando grudados, os arqueiros persas ficam utilizados, e indo para o combate corpo a corpo. Nesse combate corpo a corpo, com um equipamento mais pesado, escudos mais pesados, armadura mais pesada, lança mais pesada, espada mais pesada, eles vão apostar que nesse confronto direto eles conseguem vencer. E foi o que aconteceu. Acontece que na Batalha de Maratona, os persas deixaram parte do exército deles aqui, outra parte navegou em direção a Atenas. É daí que tem que anunciar, né, por isso que sai um mensageiro correndo aqui para avisar para Atenas que a batalha que está acontecendo aqui, na realidade, ela é parte da batalha, porque o resto vai acontecer do outro lado. Então, esse exército ateniense que está aqui, eles têm que vencer essa batalha e, ao mesmo tempo, e ter tempo, melhor dizendo, para voltar para defender Atenas, porque um outro exército persa está indo diretamente para Atenas. Eles conseguem vencer e conseguem voltar para Atenas, preservando a cidade de Atenas, pelo menos nesse momento. Vai ter um outro momento das guerras médicas que Atenas acaba sendo incendiada. Mas entenderam até aí a Batalha de Maratona, uma importante batalha dessas guerras greco-persicas ou guerras médicas? Sim. Beleza? Bom, talvez a mais famosa de todas seja essa outra aqui, ó, que é a Batalha de Termópilas. Essa imagem aqui, vocês estão vendo a imagem aí? Estão vendo?
Sim. Beleza. Ela mostra soldados espartanos. Como que nós identificamos que são soldados espartanos? Pelo escudo, que traz a letra lambda, que é o símbolo da cidade de Esparta, que foi fundada na Lacônia. Então, esse símbolo aqui dá para identificar que são soldados espartanos. Percebam que esses soldados espartanos não estão sozinhos, ao contrário do que o imaginário conta para nós, que muitas vezes falam que foram 300 soldados espartanos que seguraram todo o exército persa. Percebam que o Leônidas, rei de Esparta, ele foi muito esperto. Ele pegou um trecho apertado de um desfiladeiro, né, onde o exército persa, que era muito maior, não tinha como abrir e cercar o exército grego, e posicionou seus homens aqui. Eram, de fato, 300 espartanos e mais cerca aí de 7.000 soldados gregos de outras cidades. Acontece que essa estratégia que o Leônidas fez, ela consegue, durante um certo tempo, barrar o avanço persa. Só que tinha uma brecha nessa tática de Leônidas aqui. A brecha é que esse desfiladeiro, ele tinha uma passagem que dava para cercar o exército grego por trás. O Leônidas sabia disso. Tanto ele sabia que ele colocou 1.000 soldados bloqueando essa passagem. Acontece que os persas não sabiam disso. Até que o rei Xerxes, ele fica sabendo disso através de uma traição de um grego que contou para ele que existia essa passagem. Então ele, numa noite, numa madrugada, ele desvia um pelotão de soldados persas, um pelotão, aliás, muito bem treinado, inclusive era chamado de imortais, justamente porque os caras eram muito bons também, para conseguir romper essa barreira que Leônidas tinha colocado. Então, quando rompe essa barreira, os soldados gregos, eles estão aqui ferrados, né? Porque eles vão ser atacados pela frente e por trás. E aí, Leônidas reúne com todos os soldados e propõe, né, e discutem, melhor dizendo, o que eles vão fazer. E aí, a maioria resolve que não adianta ficar ali porque eles vão ser massacrados, que eles vão sair, que eles vão embora. Só que Leônidas, ele, junto com seus 300 espartanos, falam que eles não vão sair, não, que eles vão ficar ali e vão lutar até morrer. Porque na cultura espartana não tinha glória maior do que morrer em combate. E não tinha também tragédia maior do que fugir de um combate. Então, sendo assim, é aí que os 300 espartanos ficam nesse desfiladeiro, né, cercados agora por frente e por trás, e acabam massacrados. Né? É um massacre total, inclusive o próprio Leônidas é morto nesse combate, os 300 espartanos são mortos. E daí que surge aquela expressão que eu cheguei a comentar com vocês, né? Quando Xerxes manda um mensageiro e fala para eles, nós vamos jogar tanta flecha em cima de vocês que vai encobrir o sol. E aí Leônidas responde, não tem problema, a gente luta na sombra. Tá? Então essa daqui talvez seja a batalha mais famosa, que é a batalha do desfiladeiro de Termópilas. Alguma dúvida até aí? Hein? Não. Não. Tem um filme muito interessante sobre isso, que eu já comentei com vocês, que é o filme 300. Alguém já assistiu? Ninguém assistiu 300? Acho que já vi, professor. Não, beleza. É um filme legal, vale a pena, tá? Bom, finalmente tem uma outra importante batalha, só que agora é uma batalha naval. Estão vendo o mapa aí? Estão vendo? Sim. É a Batalha de Salamina. Ela tem esse nome porque ela é travada justamente no Estreito de Salamina. O que acontece é o seguinte, de novo, os gregos em desvantagem em relação aos persas. A frota persa era bem maior do que a frota grega. Porém, os gregos, eles têm que de serem navegadores mais hábeis do que os persas. E tem a vantagem de ter também uma embarcação que ela usa uma
tática de guerra muito interessante, que é bater no navio inimigo. Bater mesmo, vai de choque. Então, eles tinham na frente dos navios um ariete de cobre, né, que batia na outra embarcação, na embarcação inimiga, causando danos irreparáveis, de modo a levar a embarcação inimiga a pique. O problema é que se os gregos entrassem com suas embarcações aqui no Mar Egeu, eles ficariam muito vulneráveis dentro de uma área grande. Então, eles vão atrair os persas para uma área menor, onde as manobras são mais difíceis de serem executadas. Então, eles vão apostar na sua habilidade de navegador para atrair os persas para cá, fazendo com que as embarcações persas maiores e a habilidade dos persas sendo menores que as dos gregos para manobrar as suas embarcações, deixassem as embarcações persas mais vulneráveis. Como que eles acabam atraindo os persas para cá, para o Estreito de Salamina? Contando uma mentira para os persas, dizendo para os persas que os gregos estavam com medo deles e que estavam batendo em retirada. É nessa que os persas acabam mordendo essa isca e entrando aqui no Estreito de Salamina. E aí, as manobras gregas fazem com que essa batalha seja vencida e, com isso, é uma batalha assim, muito importante, porque ela praticamente arrefeceu de vez a pretensão dos persas de conquistar a Grécia. Então, é uma batalha também muito importante dentro do contexto das guerras médicas. Dúvidas até aí, meus amiguinhos? Hein? Não. Tá? Então, o período clássico, ele é muito esse período de guerras, tá? As guerras chamadas greco-pérsicas ou guerras médicas. Atenas, muito espertinha, ela cria uma liga, inclusive tem um subtítulo aí, que é a Liga de Delos. Qual que é a jogada? A jogada é um conjunto de cidades, né, que se organizam para poder combater os persas. Lembrando que isso é muito importante dentro da Grécia, uma vez que a Grécia tinha um poder político dividido nas várias cidades-estados. Então, quando cria-se uma liga, está se criando uma união de cidades com um objetivo em comum. No caso, o objetivo é derrotar os persas. Acontece que Atenas ela passa a exigir que essas cidades contribuam, né, paguem tributos para ela, Atenas, que era a administradora da liga. Com o fim da ameaça persa, isso começa a incomodar algumas cidades. Por quê? Elas estavam vendo que Atenas estava usando esses recursos materiais para interesse próprio, inclusive para o embelezamento da cidade de Atenas, para aquelas grandes construções que eu falei, que também marcam esse período clássico. Então, cria-se uma liga rival para combater a Liga de Delos. Essa liga rival é a Liga do Peloponeso, liderada pela cidade de Esparta. Então, percebam o que nós vamos ter agora. Nós vamos caminhar para o fim dos gregos, porque nós vamos ter uma briga agora entre gregos, de um lado liderados por Esparta, e de outro lado, gregos liderados por Atenas. Então, na realidade, a Guerra do Peloponeso é uma briga entre as próprias cidades gregas, é uma briga fratricida, que vai acabar enfraquecendo os gregos. Depois de 27 anos de guerras, a Guerra do Peloponeso, que inclusive fala sobre isso na página 29 da apostila, os espartanos acabaram vencendo. Mas foi uma vitória que não trouxe progresso, porque, no fundo, as cidades gregas acabaram se autodestruindo, o que abriu espaço para uma outra investida externa em cima da Grécia. Essa outra investida externa vem da Macedônia. E aí, quando vocês observem aí, tanto no mapa da página 28, quanto no mapa da página 29, dá para a gente ver que a Macedônia ela está ao norte da Grécia. E aí, Filipe II, rei da Macedônia, percebendo essa fraqueza grega, ele investe sobre a Grécia e começa o processo de conquista. Depois ele é sucedido pelo seu filho Alexandre, o Grande. E Alexandre o Grande consolida a dominação em cima da Grécia.
E mais do que isso, ele vai expandir a conquista macedônica. É o que mostra no mapa aí da página 29, todo esse trecho amarelinho que mostra, inclusive, a rota de Alexandre nas suas conquistas. Ele sai da Macedônia, conquista a Grécia, vai até a Ásia Menor, vai para o Egito, do Egito ele vai para a Mesopotâmia, da Mesopotâmia ele entra na Pérsia e chega até as fronteiras da Índia. Tudo isso, né, em pouco tempo. Em coisa aí de 10, 15 anos, Alexandre conseguiu conquistar o maior império da Terra até então. E daí depois, Alexandre, muito jovem, ele é acometido por uma doença, muito provavelmente uma doença infecciosa, ou até mesmo de um ferimento, existe uma lacuna histórica com relação a isso. Alexandre, aí, com cerca de 32, 33 anos de idade, ele acaba falecendo. E aí, essas conquistas de Alexandre, elas não se mantêm nas mãos dos macedônicos. Por quê? Ela acaba se fragmentando. Então, cada general de Alexandre acaba pegando uma parte disso. O general mais famoso de Alexandre é o general Ptolomeu, que acaba pegando para si o Egito. Inclusive, a Cleópatra, aquela famosa rainha do Egito, ela não é originalmente egípcia. Ela tem uma linhagem macedônica, que vem justamente desse Ptolomeu, que acabou se apropriando do Egito após a morte de Alexandre. Agora, Alexandre é muito importante no contexto de esparramar a cultura grega. É o que nós chamamos de helenismo, que nada mais é do que a fusão, né, a união dos valores gregos com de outras sociedades pelas quais Alexandre vai passando. Alexandre, ele conquista, mas ele não destrói a cultura do povo conquistado. Ele promove a fusão da cultura. Então, a fusão da cultura grega, levada por Alexandre, com a cultura de outros povos da Ásia, forma aquilo que nós chamamos de helenismo. O helenismo, ele vem do nome Hélade, né, que é o berço inicial da cultura grega. Os helenos, os gregos também são chamados de helenos. Dúvidas até aí, meus amiguinhos? Não. Entenderam bem o período clássico? Sim. Bom, como avançamos já na hora aqui, a proposta era de 50 minutos, já passamos alguns minutos disso, mas pelo menos conseguimos chegar até aonde eu tinha planejado para hoje. A minha proposta agora é que vocês assistam esse vídeo que já está aí no Moodle, segundo o nosso amiguinho Lucas falou. Tá? Quem não assistiu, por favor, assista, que é um vídeo sobre o treinamento dos meninos espartanos. É que eu estou falando com vocês aqui e estou tentando achar isso no Moodle. Mas, como o Lucas falou, tem aqui sim, ó, tem um link aqui, ó, Educação Espartana. Acabei de achar o link aqui, ó, vou colar aqui no chat de vocês, inclusive. Tá? Se possível, assistam isso, porque vai ilustrar um pouco dessa educação que Esparta oferecia aos meninos espartanos, tá bom? E vou colar também um link, aliás, esse eu vou tentar, tá? Eu não tenho certeza. Vou colar um link sobre o filme Troia e um outro sobre Revolução Industrial. Esse eu consigo colar sem dúvida nenhuma. O de Troia, se eu conseguir, eu vou colar aí no Moodle de História. E o de Revolução Industrial no Moodle de Sociologia. Alguma dúvida, meus amiguinhos? Professora, o senhor vai disponibilizar os slides da Grécia para gente? Os slides da Grécia? Sim. Aliás, eles já estão disponibilizados. São os slides da apostila 3. Pode olhar no Moodle aí, ó, que tem slides da apostila 3. No plano de estudo de 6 de abril, já aparecem esses slides da apostila 3. Tem, inclusive, Grécia neles. Quem perguntou? Foi a Sofia, que ontem eu estava procurando, eu não achei. Dá uma olhadinha aí, Sofia. Se por um acaso você não achar, está aí no plano de estudos da semana do dia 6 de abril.
Se por acaso você não achar, manda uma mensagem para mim no fórum, mas já estão disponibilizados sim, tá? É porque no capítulo, no início, está o início da apostila, tá? Está falando lá primeiro dos hebreus, depois dos fenícios, depois dos persas. Daí, lá no capítulo 2, 12 slides, inclusive, é que vai falar de Grécia, tá bom? Tá bom. Acabei postando para vocês aí agora, mandando para vocês o link no chat do treinamento dos meninos espartanos, tá? Viram aí no chat? Viram? Sim. Hein? Tá aqui no chat. Beleza? Beleza. Então é isso aí, meus amiguinhos. Eu vou postar, então, o que eu combinei com vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloque no fórum. Eu entro no mínimo 3 vezes por dia para ver se tem alguma dúvida no fórum. Tá? Tendo, eu respondo o mais rápido possível. Beleza? Tá bom. Certo? Então, meus amiguinhos, até a próxima semana. Eu pretendo marcar a aula para vocês da próxima semana para esse mesmo horário. E daí, né, dentro da medida do possível, assistam essas propostas aí de vídeos. Inclusive, essa que eu coloquei aí agora, novamente, já está lá no plano de estudos da semana passada, né, do treinamento dos meninos espartanos, tá bom? Mais alguma colocação? Acho que não. Professor, Oi. qual foi a apostila que o senhor usou para aula de sociologia? Foi a primeira, né? Apostila 1. Na realidade, nós começamos com uma retomada, Lucas, daquilo que fizemos a semana passada, falando daqueles primeiros pensadores, né? E depois voltamos lá no capítulo 1, no liberalismo e no iluminismo, certo? Tudo tem aqui, ó, na apostila 1, tá? Tá certo, obrigado. Maravilha? E abordamos também, né, a pedido aí da Sofia, abordamos também a questão da atividade dessa semana. E fala, são 2 perguntas a atividade dessa semana, uma sobre o Weber e outra sobre o Marx. Não é isso? Se eu não estou enganado? É isso mesmo. Beleza? Sim. Uhum. Mais alguma dúvida, meus amiguinhos? Não. Não. Se pintar alguma dúvida ao longo da semana, só colocar no fórum, tá? Tá Beleza? bom. Então vamos encerrando por aqui, tá bom? Tá bom. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Dá um abraço aí em papai e mamãe também, tá bom? Tchau. Tá Fiquem com bom. Deus. Tchau. 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 Tchau, tchau, professor. Falou.